Seja muito bem-vindo à correção das questões de raciocínio lógico-matemático do concurso da Prefeitura de Santo André para o cargo Guarda Civil Municipal. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo. Nós sempre trazemos conteúdos para concursos públicos. Conheça também o preparatório de Matemática e Raciocínio Lógico do Ciência Exata. O link para o curso está na descrição do vídeo. Show de bola! Vamos começar! O gráfico a seguir apresenta o nível de instrução das pessoas com 25 anos de idade ou mais no Brasil em 2018. Levando em conta apenas os dados expressos no gráfico, analise cada uma das afirmações seguintes para a faixa etária considerada. As duas únicas afirmações corretas são: primeira afirmação, nós temos o número de pessoas que têm o ensino médio completo é igual a 1/3 do total. Muito bem, turma. Vamos calcular quanto é 1/3 do total, isso em porcentagem, certo? 1/3, se eu dividir 1 por 3, nós vamos encontrar 0,333 e assim por diante. Nós vamos ter uma dízima periódica. Multiplicando isso por 100, nós vamos andar uma, duas casas com a vírgula, então vamos obter 33,3, é claro, temos a dízima ali, por cento. Então ele disse, o número de pessoas que têm o ensino médio completo é igual a 1/3 do total. O médio completo nós temos ali 27%, então falso, porque na realidade nós não temos 1/3 do total, né? Nós temos menos que isso, falso. Muito bem, vamos seguir. É claro, você pode eliminar todas as alternativas em que a primeira ele afirma que é verdadeira, né? Então, vamos eliminar a C e a B. Ficamos apenas, olha só, entre a D e a I. Depois temos o número de pessoas que têm o ensino superior completo é inferior a 1/5 do total. Muito bem, calculando 1/5, nós vamos obter 10 por 5 dá 2, então 1 dividido por 5 é 0,2. Fazendo vezes 100, a gente transforma o decimal em porcentagem, que é 20%. Muito bem, olhando para as pessoas que têm o ensino superior completo, temos ali 16,5%, 16,5%. De fato, é inferior a 1/5 do total, já que 1/5 do total é 20%, né? 16,5% é inferior a 20%. Então, verdadeira. Como a 2 tem que ser verdadeira, nós temos apenas ali a alternativa D com a 2, né? Por eliminação, então, ficamos com a alternativa D de dedicação. Se fosse no concurso, você poderia seguir para a próxima questão. Por questões didáticas, eu vou continuar a análise. Então, a terceira afirmação, nós temos o seguinte. Ele diz, mais de 50% das pessoas não têm o ensino médio completo. Muito bem, analisando as que têm o ensino médio completo, então, quem tem ensino médio completo? Essa galera aqui, né? Nós temos 27%, 4%, 16,5%. Lembre-se, quem tem superior incompleto ou completo, obviamente também tem ensino médio completo, né? Então, somando 4 com 16,5%, nós temos 20,5%. 20,5% com 27%, temos 47,5%. Então, aqui nós vamos ter, sem instrução até o médio incompleto, para fechar 100%, nós devemos ter 52,5%, né? Então, ele disse, mais de 50% das pessoas não têm o ensino médio completo. As que não têm o ensino médio completo, nós temos 52,5%, que, de fato, né, é mais de 50% das pessoas. 52,5% é maior que 50%, né? Então, verdadeiro também, conferindo, né? A 3 está correta. Na 4, nós temos a diferença entre os percentuais que têm ensino fundamental incompleto
ensino fundamental incompleto, nós temos ali 33,1%. Né? Depois nós temos e sem instrução é inferior a 15%. Sem instrução, nós temos o quê? Eu tenho ali aproximadamente entre 5 e 10. Eu poderia colocar, por exemplo, o 7, certo? 7 está entre 5 e 10. Então, se eu diminuir, menos 7, nós vamos ter o seguinte. 1 menos 0 fica 1, vírgula embaixo de vírgula. Que eu tenho 3 menos 7 não dá, pegamos emprestado. 13 menos 7 vai dar 6, né? Que fica 2, 26,1%. Então, na realidade, né, nós temos que essa diferença ela é superior, porque deu 26,1%, é superior a 15%. Então, a quarta afirmação, conferindo, é falsa. As afirmações corretas, portanto, 2 e 3, como a gente queria provar. Show de bola, turma? Vamos para a próxima questão. Em um campeonato de salto com vara, o salto de Henrique foi menos baixo que o salto de Ivo. O salto de Joaquim foi mais baixo que o salto de Ivo. O salto de Henrique foi mais baixo que o de Leonardo. Assim, é correto afirmar que o salto de... Muito bem, turma, temos a questão envolvendo raciocínio lógico. Eu já vou fazer aqui a posição do salto. Então, como são 4 pessoas que saltaram, nós vamos ter 4 marcações, né? 1, 2, 3, 4. Em nossa orientação, eu vou colocar o seguinte, nós temos, ele diz menos baixo e mais baixo na posição inferior e menos baixo aqui, mais em cima. Eu gosto de ser sistemático neste tipo de questão, eu vou colocar ali todos os nomes listados. Então, nós temos Henrique, vou colocar H de Henrique, depois nós temos Henrique, ele citou Joaquim, J de Joaquim, Ivo, e por último, Leonardo. Muito bem, turma. Inicialmente temos o salto de Henrique foi menos baixo que o salto de Ivo. Então, eu posso desconsiderar a possibilidade do Henrique ser o mais baixo, né? Eu posso eliminar. E o Ivo, ele não pode ser o menos baixo, já que o Henrique, ele é menos baixo do que ele, certo? Em seguida temos o salto de Joaquim, foi mais baixo que o salto de Ivo. Joaquim foi mais baixo que o salto de Ivo, então eu não posso considerar o Joaquim sendo menos baixo. Concorda comigo? E eu também posso considerar o seguinte em relação a Ivo. Se Joaquim foi mais baixo que Ivo, então Ivo não pode ser o mais baixo, né? Posso eliminar também. Por último, nós temos o salto de Henrique foi mais baixo que o de Leonardo. Então, o salto de Leonardo não pode ter sido o mais baixo de todos, certo? Já que existe uma pessoa que teve o salto mais baixo que ele. Muito bem, turma. Por exceção, nós temos que o salto de Joaquim foi o mais baixo de todos. Circulei Joaquim, posso eliminar as outras possibilidades, já que está definida a posição do salto de Joaquim. Concorda comigo? Vamos terminar a questão retornando no enunciado. Aqui eu tenho a posição de Henrique, Ivo e Leonardo aqui também. Lá em cima nós temos Henrique e Leonardo apenas. Eu sei que o salto de Henrique foi mais baixo que o de Leonardo. Se Henrique foi mais baixo, então Henrique não pode ficar aqui, certo? Ele tem que ficar mais baixo que Leonardo. Então já definimos a posição ali do Leonardo, né? Então se definir que a posição do Leonardo é menos baixo, então eu já posso eliminar as demais, tirando a nossa dúvida. Agora ficamos apenas entre Henrique e Ivo. Nós temos o seguinte, o salto de Henrique foi menos baixo que o salto de Ivo. Henrique foi menos baixo, né,
Então, ele vai ficar aqui mais acima do que Ivo. Então, já encontramos, né? A posição de Henrique ficou definida e a de Ivo também. Muito bem, agora vamos para as alternativas, já que estão definidas todas as posições. Assim, é correto afirmar que o salto de letra A. Joaquim foi menos baixo que o de Leonardo. Joaquim foi mais baixo, né, do que Leonardo. Então, alternativa A, incorreta, falsa. B. Ivo foi menos baixo que o de Henrique. Ivo foi menos baixo? Não, Ivo foi mais baixo que o de Henrique, né? Então, vamos eliminar. C. Henrique foi mais baixo que o de Joaquim. Henrique foi mais baixo que Joaquim. Henrique está aqui, Joaquim está aqui. O Henrique foi menos baixo e não mais baixo, né? D. Henrique foi mais baixo que o de Ivo. Henrique foi menos baixo que o de Ivo, né? Por último, nós temos Ivo foi mais baixo que o de Leonardo. Ivo foi mais baixo de fato, né, que o de Leonardo. Então está correta. Então, conferindo a alternativa E, é claro, por eliminação já poderíamos marcá-la. Show de bola, turma. Espero que vocês tenham entendido. Vamos à próxima questão. Analise a sequência composta por figuras. Considere que a regularidade da formação das figuras seguintes permaneça a mesma para a construção das demais figuras da sequência. Desse modo, é correto afirmar que a figura que ocuparia a 207ª posição dessa sequência é. Muito bem, vamos tentar entender o padrão, ou seja, a regularidade da formação das figuras. Inicialmente eu tenho a primeira. Lá na terceira, perceba que nós temos novamente aquele triângulo preto inicial, né? Lá em cima. A quinta também e na sétima também, ou seja, se o número da figura for ímpar, se o número referente à posição da figura for ímpar, nós temos sempre o triângulo preto na parte de cima, né? Então, a 207ª posição, a figura 207, obviamente vai ser uma das três figuras das alternativas A, C ou E, já que a posição refere-se ao número ímpar da figura 207. Obviamente, o que interessa para a gente são as figuras em que a posição refere-se ao número ímpar. Muito bem, então, a primeira posição, olha só onde está o triângulo cinza. Na terceira, nós temos aqui, para que está girando em sentido anti-horário, né? Então, saltou um triângulo, ele veio para cá, né? Aqui para baixo. Vamos ver se é o sentido anti-horário mesmo. E agora salta um, então ele tem que vir para cá, né? É isso que acontece aqui? Exatamente, né? Em seguida, nós vamos ter, como é em sentido anti-horário, salta um triângulo. O triângulo cinza vai ficar, então, nessa posição, que é exatamente a primeira, né? Então, nós já temos um padrão aqui. Nós temos que a figura 7, ela refere-se à figura 1. Em seguida, a nona figura, ela vai se referir a qual das três primeiras? Ora, nós vamos ter que o triângulo cinza vai ficar aqui nessa posição agora, né? Então, refere-se à terceira. Então, a nona figura refere-se à terceira figura original da nossa sequência, do nosso primeiro ciclo. Então, vamos anotar isso aqui. A nona figura refere-se à terceira. A próxima figura ímpar seria a 11ª, né? Que refere-se com certeza à quinta figura e assim sucessivamente. Muito bem, a pergunta é, a figura de número 207, ela será igual a qual das três figuras do nosso ciclo original? O ciclo é dado de 3 em 3, concorda comigo? Muito bem, nós podemos pensar um pouco. Como o nosso ciclo se dá de 3 em 3 figuras, eu poderia pensar de cara em pegar o 207 e dividir por 3 e analisar o resto. Só que para isso a gente precisa saber
quais são os restos que eu vou obter para a figura 1, para a figura 3 e para a figura 5. Eu preciso saber quem é o resto referente àquela figura original do primeiro ciclo, né? E para isso é muito simples. Se eu pegar, então, o 7 e dividir por 3, nós vamos ter 2 vezes 3, 6. O resto para 7 é 1. Então, a figura 1, ela vai obter sempre o resto 1. Na figura 9, nós vamos ter, então, pegando 9 dividido por 3, 9 dividido por 3 dá 3 vezes 3, 9. O resto é 0. Então, vamos obter o resto 0. Agora, 11, se eu pegar o 11 e dividir por 3, nós vamos ter 3 vezes 3 dá 9. O resto aqui será 2. O resto, então, portanto, será 2. Só por curiosidade, o próximo ímpar, ele seria qual valor? Seria a figura 11, 12, não 13, né? Seria o próximo ímpar ali. Então, a figura 13 ela corresponderia à primeira figura, porque aqui nós teremos um novo ciclo, né? Então, o novo ciclo se inicia lá na figura 13. Então, a figura 13 ela refere-se à figura 1. Se eu pegar 13 só para a gente fazer por prova, né? 13 dividido por 3, nós vamos ter 4 vezes 3, 12. O resto é 1. E o resto sendo 1, de fato, nós temos aqui que refere-se à figura 1. Então, muito bem, funciona a nossa análise em relação aos restos. Muito bem, então, pegando 207, nós vamos dividir por 3. Temos o seguinte. Quantas vezes o 3 cabe no 20? 6 vezes 6 vezes 3, 18. Para 22, abaixamos o 7. 27 por 3 dá 9, vezes 3, 27. O resto, que é o que a gente está procurando, é igual a 0. Então, o resto 0 refere-se à figura 3. Então, a figura 207 é igual à figura 3. E a figura 3 nós temos o triângulo cinza bem nessa posição, certo? Então, a alternativa correspondente à alternativa A de aprovação. Muito bem, queridos, espero que vocês tenham entendido uma questão um pouquinho diferente em que a gente teria que analisar os restos ali com calma. Muito bem, eu vou seguir, vamos para a próxima questão. Cada uma das afirmações a seguir apresenta uma equivalência entre unidades de medida de uma grandeza. As grandezas envolvidas são capacidade, comprimento, massa e tempo. As duas únicas afirmações corretas são... Muito bem, turma, nós temos inicialmente o seguinte. 0,45 metro cúbico é igual, ele disse, 450 litros. Nós sabemos que 1 metro cúbico equivale à capacidade de 1.000 litros. Então, para passar de metro cúbico para litros, que é o que está em questão, nós vamos multiplicar por 1.000. Então, vamos lá. Então, 0,45 vezes 1.000 é só andar uma, duas casas com a vírgula, elimina 1, 2 zeros, tem outro zero para adicionar ainda. Então, vai dar 450, né? 45 seguido de um zero. 45 litros. De fato, né? Então, a primeira está correta. Posso eliminar a D e a E, que não citam ali como correta a primeira. Seguindo, nós temos na segunda 850 centímetros igual a 85 metros. Muito bem, nós sabemos que um metro possui 100 centímetros. Para passar de metro para centímetro, eu multiplico por 100, o contrário eu divido. 850 centímetros eu vou passar de centímetro para metro, então de centímetro para metro eu divido, certo? Eu vou dividir por 100. Dividir por 100 a gente anda uma, duas casas, então com a vírgula. Então nós vamos ter 8,50 ou 8,5 metros. 8 metros e meio, a 2 é falsa, que se está 2 como verdadeira podemos eliminar, né? A 3 nós temos agora o seguinte.
Nós temos ali 75 gramas é igual a 0,75 quilogramas. Eu sei que 1 quilograma possui 1.000 gramas, né? 1 quilograma é o equivalente a 1.000 gramas. De quilograma para grama eu multiplico por 1.000, o contrário eu divido. Então, nesse caso, eu vou passar de grama para quilograma. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir, né? Por 1.000. Então, muito bem. 75 para dividir por 1.000, a dica é a seguinte, turma. Eu vou colocar alguns zeros ali à esquerda e eu tenho que andar com a vírgula que está aqui 1, 2, 3 casas dos 3 zeros ali do 1.000. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas, né? Então, a vírgula veio para cá, eu posso apagar os outros zeros. Então, deu 0,075. 0,075 quilogramas. Não é 0,75, está faltando um zero ali na parte decimal antes do 7, né? Falsa. Então, ficamos com a 1 e 4 por eliminação, né? Alternativa C. Vamos só provar porque, de fato, a 4 está correta. No concurso, é claro, você seguiria para a próxima. Então, nós temos ali 4,35 horas. Ele vai passar aquilo para horas e minutos, obviamente. A parte inteira já está em horas, é sempre assim, 4 horas. E 0,35 horas nós devemos passar para minutos, né? Então, nós temos o seguinte. Eu sei que 1 hora possui 60 minutos. Nós vamos passar de horas agora para minutos, né? Então, é só multiplicar por 60. Então, eu vou fazer 0,35 vezes 60. Então, vamos fazer aqui. 60 vezes 0,35. Abaixo esse 0, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Então, nós temos 1, 2 casas, 1, 2 casas. Então, de fato, temos, né? 0,35 vezes 60 dá 21. Então, nós vamos ter 21 minutos. Conferindo o que a gente teria que conferir mesmo, né? Então, de fato, a 4 também é uma afirmação correta. Show de bola, queridos. Eu vou seguir para a próxima e última questão desta prova. Em uma pesquisa, foi feita a seguinte pergunta a estudantes do ensino médio. Você já praticou futebol ou vôlei? Sabe-se que 25 estudantes responderam sim para os dois esportes e 15 responderam sim apenas para vôlei. Sabe-se também que o total dos que responderam sim e apenas um dos esportes foi 64 e que 35 disseram que não praticaram futebol. O número de estudantes que responderam à pergunta foi: muito bem, nós temos um problema com conjuntos. Nós temos as pessoas que praticam futebol e as pessoas que praticam vôlei. Nós temos interseção entre os dois conjuntos, certo? Nós temos aqui inicialmente 25 estudantes responderam sim para os dois esportes. Então, futebol e vôlei, nós temos aqui 25. E lembre-se, a gente sempre começa a preencher na interseção, né? Depois nós temos 15 responderam sim apenas para vôlei. Apenas vôlei, nós vamos ter nessa região. Nós temos 15. Já posso colocar de cara. Em seguida temos, sabe-se, também que o total dos que responderam sim a apenas um dos esportes foi 64. Eu não sei quantos praticam apenas futebol, então posso chamar de X, né? Apenas um dos esportes foi 64. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, vou ter que pegar esse X com 15, os que praticam apenas futebol e os que praticam apenas vôlei, e isso deve fechar, né? 64, que foi o que ele disse. Então, eu posso fazer x mais 15 igual a 64.
Então, o x será 64 menos 15. Nós vamos ter 49. Então, o valor do x é 49, já posso colocar aqui de cara, os que praticam apenas futebol. E temos ainda 35 disseram que não praticaram futebol. Que não praticaram futebol, nós temos aqui quem não praticou futebol até então. Nós temos quem não praticou futebol, aqueles 15 que praticaram apenas vôlei, né? Então, 35 disseram que não praticaram futebol. Daqueles 35, eu já tenho 15 que praticam apenas vôlei. Então, pegando 35 e diminuindo 15, nós vamos obter 20. Logo, eu concluo que 20, aqueles 20 que eu obtive, são as pessoas que não gostam nem de futebol nem de vôlei, né? Então, agora nós podemos resolver a questão com tranquilidade, que ele está perguntando o seguinte. Ele quer saber o número de estudantes que responderam à pergunta, ou seja, nós temos que somar toda essa galera. São as pessoas pesquisadas, né? Então, nós vamos ter 49 com 25, com 15 e isso com 20. Eu não posso esquecer de somar também as 20 que não gostam de nenhum dos dois esportes, não praticam nenhum dos dois. Somando tudo, 9 com 5, 14, com 5, 19, vai 1. 1 com 4, 5 com 2, 7 com 8, com 2, 10. Então, total de estudantes pesquisados, nós vamos ter 109, alternativa, portanto, B, de boa questão.